Boa tarde a todos. O vídeo aqui é para comentar a respeito da notícia de que o Roberto Carlos se tornou muçulmano, né? Se converteu. Pois bem, para falar a respeito dessa conversão do Roberto Carlos ao Islã, a gente precisa explicar um pouco mais o quadro geral da situação atual. E o quadro geral é o seguinte: as pessoas normalmente elas têm um grande problema para organizar sua própria vida pessoal, sua casa, sua empresa, certo? Sua família. Então, desde essa perspectiva, é inverossímil que alguém consiga organizar o mundo, a política do mundo. Se alguém falar que isso aconteceu, é o que está em voga agora, vai soar como uma teoria da conspiração. Vai soar como uma mentira, vai soar de forma muito esquisita. Como alguém organizou os poderes do mundo e etc. Mas o fato é esse. A gente, por enfrentar essas dificuldades, né, para organização pessoal, da vida pessoal, a gente acha que é inconcebível alguém organizar um sistema mundial, que é o sistema do anticristo, que está dito na Bíblia. Não tem nenhuma novidade quanto a isso. A gente tem esse arquétipo, esse modelo já previsto na Bíblia, o sistema do anticristo, o grande engano, etc. Pois bem, hoje, então, se alguém falar que, olha, Cristiano Ronaldo, Messi, Alex Poitin, Vini Júnior, todos os grandes nomes do futebol, todos eles, do futebol, dos esportes em geral, todos eles ou já são muçulmanos ou estão a caminho de se tornar muçulmanos porque integram organizações secretas chamadas de taricas, que são grupos secretos da religião islâmica. E então nós temos essas duas categorias: pessoas que ainda não são, mas que estão caminhando para ser, porque já integram essas organizações, e pessoas que já são, mas que se apresentam como cristãos, como ateus, como espírita, qualquer coisa, entende? Mas nunca vai revelar a verdade, que é o fato de que eles já se tornaram muçulmanos. Essas organizações, elas não é necessário, assim, logo de cara, você se converter ao Islã, você entrar, ingressar e se iniciar na religião islâmica. Não é necessário logo de cara. É um longo processo, em alguns casos, é um longo processo de destruição de algumas ideias, né? Apresentação de novos conceitos e etc, lições, aulas e outras coisas mais, né? Até que a pessoa, não, tá certo, vamos fazer a iniciação islâmica, e aí faz. O fato é que hoje o esporte está assim, mas todas as áreas da sociedade também estão assim. Na cultura, e isso aí coloque literatura, filme, música, todos os tipos de música, música clássica, sertanejo, funk, todos os tipos de música, rock and roll, metal e etc. Na política, nas forças armadas das nações, certo? Nas grandes religiões e até pequenas religiões, certo? O Islã hoje já domina tudo isso aí. Sobrou quem? O povo basicamente está ali como massa, né? Informe, que aguarda receber uma forma a partir dessas lideranças, dessas pessoas importantes que assumem cargos e etc. Para citar um exemplo dessa infiltração islâmica que nós vemos, sobre
protestantismo. Eu convivi muito tempo no meio protestante. Hoje eu sei, olha, Caio Fábio, Marco Feliciano, Sila Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Franklin Ferreira, Ed René Kivitz, Jonas Madureira. Tem um do Presbiteriano do Brasil, que ele é do norte do país, Recife ali, Hernandes Dias Lopes, certo? Os grandes nomes, só para citar o Brasil. Todos eles já são muçulmanos. Roberto Saião, o Saião, né? Não sei se é Roberto Saião. Da Adventista tem o Rodrigo, aquele Rodrigo que é arqueólogo. E todos esses grandes nomes, por mais inverossímil que possa parecer, já são muçulmanos. E por isso que a tentação final, o engano final, é o engano mesmo. Essa pessoa vai ouvir e fala, cara, me mantiveram enganado por longos anos da minha vida. Esse é o engano final, esse é um grande engano. Na política, Aldo Rebelo, Rui Falcão, José Disseu, Aécio Neves, Ciro Gomes, para citar só uns nomes, só alguns nomes. No judiciário também, seu Luiz Fux, o que era professor no Paraná também, o Edson Fachin e vários outros. Então, assim, os poderes do mundo foram tomados. Os poderes do mundo foram tomados. Isso só para citar o Brasil, eu repito. Que se você for falar em mundo, pronto, aí mundo é tudo. É como no Brasil também. Billy Graham, Benny Hinn, todos esses grandes nomes aí do protestantismo americano, aquele outro lá que foi declarado venerável há pouco tempo, Futoxin, não é isso? E vários outros nomes, são agentes muçulmanos infiltrados. E esse é o grande engano. A religião muçulmana espera, no final dos tempos, um cara que é o imã, o 12º imã, que eles chamam de imã Mahdi. Esse imã Mahdi vai ser um chefe secular do poder temporal, né? Que vai colocar ordem no mundo, que vai estar num caos total. Guerra, fome, doença. E chega então esse cara e coloca ordem na coisa. Ele é acompanhado de um Jesus, porque a religião islâmica tem Jesus também no final dos tempos. Esse Jesus que aparece lá, evidentemente é outro Jesus, diferente do bíblico. Tem esse Jesus lá, islâmico, que vem junto com esse Imam Mahdi. Se vocês que procurarem na internet, tem muita informação aí para se atualizar a respeito desse tema. Então, sendo apresentado esse Jesus Cristo, todos esses padres, bispos, arcebispos, vão falar, esse é o Cristo, essa é a segunda vinda. E muita gente vai aceitar e vai se render. Vai aceitar e vai se render, acreditando na palavra do Senhor, chamado padre, que não é padre nenhum, é um infiltrado muçulmano, padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, né? Olha, para ser sincero, não tem mais padre hoje. Hoje, católico, padre hoje, a gente está falando aí 60 anos após o Concílio Vaticano II, a partir do qual ali a infiltração já começou, mas se a gente voltar um pouco, a gente pode dizer com uma certa razoabilidade que o último Papa realmente católico da Igreja Católica foi o Papa Leão XIII.
Nem o Pio X, eu tenho muita dúvida a respeito, inclusive, do Pio X, em razão de algumas atitudes dele, desse Papa Pio X, tratando com o rei da Austro-Hungria, né? Com o rei ali da austríaco. Eu tenho minhas dúvidas. Os outros nem se fala, os outros não resta nenhuma dúvida. Ah, mas a Imaculada Conceição foi declarada em 1950. É porque é o grande engano. Não quer, o camarada vai fazer tudo certinho e lá antes do final, quando você já estiver cochilando um pouco, ele vai acrescentar uma vírgula. E isso é suficiente. Se a vida dele teve por missão isso, tá cumprido. Para ele valeu. Então é muito mais sutil a movimentação do que a gente possa imaginar. Por isso que acreditar que não pode ser, Pio XI não pode ser, Pio XI não pode ser muçulmano, é uma inocência. Pode, já era. Os outros poderes que foram tomados, por exemplo, se você for colocar a maçonaria, os grupos esotéricos judaicos, existem pelo menos, por exemplo, o espiritismo, mormonismo e o adventismo foram criados pela religião islâmica. Protestantismo também foi criado pela religião islâmica, em conluio com os judeus, porque os judeus até hoje esperam o Messias. E o Islã aparece e diz, tá aqui, o Messias tá aqui, ué. E ele vai vir do jeito que você falou que ele ia vir, como um governante. Ele vai vir para governar. Então esse conluio entre judeus, né, e muçulmanos é um conluio que não dá para dizer que tem conluio. Os caras só vivem em guerra no Oriente Médio. Você olha lá, tá toda hora tá em guerra lá, um matando o outro. Mas tá matando quem? Tá matando o povo. O povo tá na cabeça deles, desse pessoal que se autodenomina elite. O povo tá aí para morrer mesmo. O povo tá aí para ser enganado, para ser mandado para guerra, para morrer por um ideal maior. Quem não pode morrer é eles, a família deles. Mas o povo, para manter uma mentira, o grande engodo, o grande engano final, eles têm que morrer, esse povo, para manter justamente uma questão de rivalidade. Se você for perguntar para algum muçulmano, eu não acredito que todos, tem 2 bilhões de muçulmanos, eu acredito que tem muito muçulmano que acredita que não, os judeus são inimigos, os cristãos são inimigos. Quando, na verdade, os judeus já, pelo menos a elite, né, a classe falante, representante mesmo da intelectualidade, da elite política judaica, elite bancária, financeira, intelectual, toda essa galera aí já sabe que o Messias dele vem da religião islâmica, que se apresenta como a última revelação. E então a panela e a tampa. Judeu e muçulmano é a panela e a tampa nesse caso aí. Então, assim, eu pensei por muito tempo, porque há muito tempo eu saquei essa questão da infiltração. Só que eu tava pensando, poxa, o que esses caras querem aí dentro? Achei esquisito, achei diferente. Falei, pô, tem um negócio acontecendo aí. A primeira hipótese que me surgiu foi uma espécie de tentativa de ludibriar o povo com um arrebatamento. Ou seja, toda essa galera some, de repente. E aí o que vão dizer? Foi arrebatamento. Você ficou, você se ferrou, ué. Porque Padre Paulo surgiu, Feijó subiu, o Papa Leão subiu também. Toda essa galera da Fraternidade Sacerdotal São Pedro X também subiu, todo mundo subiu. Porque essa galera também é tudo infiltrado. Eu confiei por muito tempo nessa galera aí, mas não são tudo infiltrado essa galera aí, entendeu? Aí quer dizer, some todo mundo. Quem ficou? Eu e você. A gente vai olhar um pro outro e vai falar, cara, ocorreu o arrebatamento e a gente ficou, ué, porque a gente é pecador. E eles não, eles são santos e tal, e foi arrebatado porque eles são a igreja de Deus. E nisso, então, começa, né, uma confusão, uma desordem, né, isso porque, eventualmente, a igreja foi arrebatada. Essa foi a primeira hipótese que eu levantei. A segunda hipótese que eu levantei foi de que apareceria esse imã Mahdi, e a partir desse surgimento,
todos iriam dizer: esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Porque se você tem um Papa, você tem Valdomiro Santiago, Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, monges e monjas, né? Padres em todos os cantos, né? Influenciadores católicos, todo mundo vira para aquele cara e aponta: esse é o Cristo. Todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai acreditar e vai enganar todo mundo. Muita gente vai cair nessa. Então, não é um plano assim, vamos dizer, fácil. Me parece que muitas vezes eles criam ilusões para que as pessoas se agarrem naquelas ilusões. Ou seja, tem 4, 5 planos correndo ao mesmo tempo, concomitantes. O cara capta alguma coisa, ele pode ficar doido. Porque ele vai falar: cara, tem 4, 5 planos aqui. Algumas vezes até os planos são contraditórios entre eles. Mas eles sabem qual é o plano verdadeiro. Toda essa conversa de extraterrestre, eles estão entre nós, o Steven Spielberg falou, eles estão entre nós, etc. Tudo isso extraterrestre é um código para muçulmano. É um código. Zumbi é um código para muçulmano. Entendeu? Vampiro também. Reptiliano também é um código. Entende? Essa tarica, ela não é algo que tem uma cor só. Ela tem várias tonalidades de cores. Você não precisa ter a mesma coisa. Não, você vai iniciar aqui na tarica? Vai. Pronto, então acredita o que você quiser aí. Entende? Não precisa assim ter uma a tarica é coagulante. Ela coagula as diferentes crenças. E aí vocês têm uma série de reptilianos, tem uns reptilianos, aí tem os alienígenas de várias espécies e etc. Tudo isso é código. E eu ainda não peguei essa, mas eu ainda estou investigando a respeito. Me parece que toda essa conversa a respeito dos extraterrestres pode ser também um plano que caminha em concomitante, caminha junto com essa questão do grande engano, do engano final. Então nós temos 2 hipóteses. A primeira, de arrebatamento. Toda essa galera some de repente, começa uma confusão aqui fora, veneno e guerra e bomba e robô matando gente, esses carros da tela matando gente. Confusão, gente. Confusão, maluquice. Coisa de ficção científica. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese. Aparece esse Mahdi com o Jesus Cristo islâmico. Com Jesus islâmico, né? E todos esses influenciadores católicos apontam e falam: não, esse é o Cristo. E diante de toda essa comoção social que vai ocorrer, guerras, fomes, etc., chegou um camarada lá e ele apazigua todo mundo. E aí as lideranças religiosas dizem: esse é o Cristo, esse é Jesus. Cara, todo mundo vai acreditar. Aí você vai ver os jogadores se convertendo, os artistas se convertendo, os filósofos, os apresentadores de podcast, todo esse pessoal, as pessoas bonitas da TV, como dizem, todo mundo se convertendo ao Islã, e você não vai. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que Jesus Cristo fala que a aprovação daqueles tempos, do tempo final, nunca houve uma aprovação igual e jamais haverá outra. Porque o engano é forte, é inverossímil quando se tem assim, não se tem uma abertura suficiente para a possibilidade do real, soa como inverossímil. Como todos os políticos do mundo estão integrados em alguma tarica islâmica. Como isso aconteceu? Aconteceu. Todos eles estão. E vamos dizer assim, o apocalipse muçulmano entra como a peça que faltava no quebra-cabeça do apocalipse cristão, com a diferença de que o islamismo, ele está aí para fazer, certo? O apocalipse. Você veja, já viu aquela música lá? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora
e não espera acontecer. Essa música aí já é de um cara que é de uma tarica. A tarica já entrou no Brasil há muito tempo, e tem muitos elementos na nossa cultura que são provindos de gente que propagava ideias muçulmanas. Aí, por exemplo, vou falar para você, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Quem é que espera acontecer? Os cristãos. E quem é que faz a hora acontecer? Os muçulmanos. A eles foi dada a missão de fazer acontecer o Apocalipse. E é como se fosse um teatro. É como se fosse um teatro. Os Estados Unidos estão brigando com o Irã. Não, o Trump já é dessa galera. Trump, Barack Hussein Obama também. Todo mundo importante na política. Entende? Eu sei que é inverossímil, mas, ora, se a Bíblia chama algo de o grande engano, ora, é um engano. Não é algo que é verossímil. Porque algo verossímil, né? Algo verossímil. Um político recebe propina para votar a favor de um projeto de lei. É algo verossímil. Agora, uma organização secreta que cooptou os principais e mais importantes políticos, intelectuais, esportistas, músicos, escritores, filósofos, sociólogos, antropólogos, cientistas, etc, 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 etc. Isso é inverossímil. Mas aconteceu. É isso que aconteceu. Então, essa multiplicidade que existe na tarica existe fora também. Fora as coisas são múltiplas, entende? Fora as coisas são múltiplas. O próprio Islã é uma religião múltipla também, tem vários aspectos, interpretações. O consenso ali se dá sobre alguns pontos, né? Mas os outros estão abertos à discussão, etc. Então isso se reflete um pouco na tarica também, a qual não precisa ter uma unicidade assim estrita quanto a tudo. Você tem uma certa liberdade ali. Então, assim, galera, o Roberto Carlos, jogador de futebol aí, cara, é a ponta do iceberg. É uma ponta muito pequena do iceberg. O problema é o sistema todo. O sistema que a gente vive hoje já é o do sistema do anticristo, faltando apenas algumas poucas alterações. Não falta muita coisa não, para o sistema estar pronto, entende? Mas o sistema que a gente vive hoje já é o do anticristo, entende? Não dá para afirmar quando isso acontecerá, não sei quando isso acontecerá, entende? Mas é o sistema que a gente está. Nenhum desses esportistas aí, o Cristiano Ronaldo tá jogando num país muçulmano, tá, e aí ele vai lá e faz o sinal da cruz, tá bom, me engana mais. Aí ele tem uma discussão com o diretor do time, tá bom, e esse teatro aí, como é que continua? Aí não, ele fala que não, eu vou fazer o sinal da cruz porque eu sou um cristão. E ele vai segurar essa peteca aí, essa maquiagem de cristão, até o momento que for oportuno. Se não for oportuno, Cristiano Ronaldo vai morrer, vai envelhecer e morrer, e vai levar isso com ele, e vai morrer como cristão. E no cemitério haverá uma cruz sobre sua lápide. Na sua lápide haverá uma cruz, falando, esse cara era um cristão. O engano continua, passando de geração a geração. Entende? E se aparecer esse Mahdi, após uma guerra, fome, pestilência, gente morrendo, uma possível invasão extraterrestre, que na verdade esses veículos aí, esses OVNIs, são veículos de guerra, entende? São veículos de guerra que estão guardados para eventualmente serem utilizados numa hora de um colapso assim, para provocar medo e etc. Aí pronto, apareceu esse camarada e colocou a paz. Falou, não, guarda a arma aí. Porque ele já é coliado com todo mundo. Tá todo mundo junto aí, tá todo mundo só um piscando o olho pro outro, só naquele jogo no teatro, entendeu? E aí ocorreu a paz. A pessoa que estava 3 dias sem comer, cara, chegou um cara lá, colocou a paz. O cara vai falar, pronto, esse cara é Salvador, claro que é o Salvador.
Entendeu? Claro que é o Salvador. Pô, 3 dias sem comer, tá brincando? O outro cara que perdeu filha, perdeu filho, perdeu mulher, o caramba. Entendeu? Tá na merda agora. Chegou um camarada lá, acabou com tudo aquilo. Vai ser um salvador, esse cara vai ser um salvador para todo mundo. Quando na verdade esse é o grande engano. E quem não aceitar esse cara, aí sim, todo mundo vai cair de pau nesse que não aceitar. Porque veja, tem uma guerra, tá? Tem um colapso e tal. Parece esse Mahdi. Você tem comida agora. Os remédios para te curar das coisas. Começam a surgir curas para doenças que a gente nem sabia que tinha cura, mas já existe muitas curas aí escondidas. Aí eu chego lá e digo, gente, seguinte, esse cara não é Jesus não. Não, me tira dessa história aí, risca meu nome aí. Tô fora. O que é que vão querer fazer comigo? Vão querer me caçar, ué. Querer me matar. Entende? E aí Jesus fala, corra para a montanha. Fuga. Corre. Porque não é um ou outro. É todo mundo, poxa. Todo mundo vai falar, você tá maluco? Você não viu que até o Cristiano Ronaldo, que era cristão, né? Aceitou agora. Virou a camisa e foi pro outro lado, falou que esse cara é Jesus. Como é que você não vai? Tá todo mundo em guerra, tá tudo se estourando. Chega o camarada do Mahdi aí, pacifica tudo, dá comida pro povo, remédio, cura. E você não vai aceitar? Não. Vão querer moer na porrada. Então, galera, esse aí é o último engano. Entendeu? Tipo assim, não, mas, assim, o que eu tinha pra falar era isso. Eu não vou me enrolar muito pra terminar, não. O que eu tinha pra falar era isso. Obrigado a todos que ouviram até o final, entendeu? Vou gravar mais vídeos aí depois, contando essas questões e outras mais, entendeu? E é isso, galera. Tudo de bom pra você. Virgem Maria, a Virgem Maria ilumine todos nós e nos livre do mal. Tchau, tchau.